Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Exercícios e Diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas que têm diabetes e eu ensino você a apresentar resultados já na primeira aula, adaptando o exercício ao diabetes. Na live Exercícios e Diabetes de hoje, a gente vai falar a respeito da desidratação, que pode ser aí um inimigo oculto e que certamente vai contribuir para impactar de maneira negativa o seu sucesso para apresentar aí resultado já na primeira aula para o seu aluno com diabetes. Então vamos entender o seguinte, vamos por partes, aí entender primeiro o que é a desidratação. Então, o nosso corpo, a gente sabe que praticamente aí 70% do nosso corpo, ele é composto por líquidos em diferentes condições, né? Por exemplo, no sangue, o líquido que a gente tem, ele é mais aquoso, no interstício, ele é uma coisa um pouco mais viscosa, e assim por diante, mas a água, né, no interior das nossas células, isso aí ele varia, vai variar por uma questão fisiológica mesmo. Mas o nosso corpo precisa de água, né? A água que vai estar envolvida aí em várias hidrólises na parte bioquímica, então quer dizer, a gente tem aí reações que vão sim acontecer né, bioquimicamente, que dependem da água para que isso aconteça. Então, a água é um componente bastante importante, sem contar que a água também é um nutriente para o nosso sistema. Então, a gente tem lá os macronutrientes, os micronutrientes, mas a gente tem também a água. A água também é um nutriente. Então, é sempre importante a gente entender isso. E qual a relação da hidratação com o exercício físico? Primeiro ponto que a gente tem que entender né, no nosso corpo, quando a gente está em repouso, o corpo está buscando ali a homeostasia, até isso aí não é novidade para ninguém que é profissional de educação física. Agora, quando a gente sai do repouso e começa a fazer exercício, além de todas as mudanças né, metabólicas que a gente tem mais um desafio para o sistema, que é exatamente a termorregulação. A termorregulação é fundamental, porque se você, durante o exercício, você, o seu aluno, né, no caso aqui a gente está falando de quem tem diabetes, fazendo exercício, não consegue manter a termorregulação né, de uma maneira adequada, você vai produzir muito mais calor do que o seu corpo consegue diminuir, consegue refrigerar. Né? Então, consequentemente, o que a gente tem aí? Uma espécie de superaquecimento. Quer dizer, para quem tem carro aí, eu já vi muitas vezes na estrada, né? Comum, às vezes vindo do litoral, lá o pessoal pega trecho de serra, trânsito paradão, daqui a pouco os carros tudo parado lá fervendo. Por quê? Né? Diminuiu o nível de água. No nosso corpo não seria muito diferente. O impacto que a gente tem é que durante o exercício vai começar a produzir calor pelo aumento energético. Então, quer dizer, a ressíntese lá de ATP vai aumentar o calor no sistema. A própria contração muscular ela gera aumento de temperatura no nosso corpo. E se aumentou a temperatura, certamente precisa refrigerar. Como é que funciona o sistema de refrigeração no nosso corpo? A gente tem que entender que em repouso, a gente tem ali temperaturas abaixo de 37 graus. Normalmente 36 graus e meio, 36,7. Quando você faz exercício, se aumenta a temperatura, a tendência natural é a temperatura também aumentar. Só que obrigatoriamente, se o exercício for feito em um ambiente extremamente quente, se você está produzindo lá um calor, a intensidade é extremamente alta para o seu corpo, certamente não pode ultrapassar aí 40 graus. Vai sempre ficar abaixo de 40 graus. Normalmente o corpo tenta fazer o possível para ficar em torno de 38 graus. E por que não acima de 38? Porque acima de 38 graus, nós começamos a ter um comprometimento muito grande das enzimas no nosso corpo, né, de todas as ações que as enzimas e as coenzimas estão presentes, e também isso pode gerar, sim, uma destruição das cadeias proteicas. Então, algo que vai impactar de uma maneira muito prejudicial o nosso sistema, e é por conta disso que, se alguém né, que está assistindo aqui a live, depois vai ver a gravação aqui da live, já se expôs a uma situação dessa, quer dizer, uma situação de extremo calor, que não conseguiu lá ofertar água suficiente para o sistema, o que aconteceu? Entrou em exaustão térmica, porque não adianta, o corpo não vai produzir a quantidade de energia adequada que a gente precisa em altas temperaturas. Primeiro, pelas próprias alterações fisiológicas que vão acontecer, que naturalmente vão acontecer.
Então, é importantíssimo que a gente mantenha, né, uma quantidade, pelo menos, uma oferta de água adequada. Porque quando a gente fala de hidratação, a gente tem que entender que, a gente fala hidrata, né, hidratação tem a ver com a parte relacionada à água, a líquido, até aí tudo bem. Só que a gente precisa de alguns componentes nesse líquido, não é simplesmente o líquido pelo líquido. Mas durante o exercício, como é que funciona o sistema de refrigeração? Primeiro, o nosso corpo, o sistema que melhor funciona para refrigerar é a transpiração. Então, começou a fazer exercício, aumentou a temperatura, o indivíduo vai precisar transpirar. Só que para transpirar, o que é necessário? Que o indivíduo esteja hidratado. Ele precisa estar com a quantidade adequada de água no sistema. Caso contrário, o sistema vai tentar desidratar o mínimo possível, ou perder o mínimo possível de água, porque precisa o sistema ficar trabalhando de uma maneira adequada. E se você produz muito calor e tem pouca água, esse é um grande problema, porque a tendência natural é aumentar mais a temperatura. Aí a gente tem duas situações, porque talvez você pode até, né, de repente estar se perguntando, ou muitas vezes algum aluno ou aluna sua, principalmente alunas, né, tem o hábito de falar, poxa, professor, eu faço exercício, mas eu não sei o que acontece porque eu não transpiro. Existem duas situações aí que normalmente levam a essa diminuição na transpiração quando a gente está fazendo exercício. A primeira delas, que é a mais frequente, é normalmente a pessoa fazer um exercício em uma intensidade muito menor do que ela suporta. Consequentemente, ela não vai produzir, né, quebrar tanto assim a homeostasia, produzir tanto calor para fazer com que o sistema obrigatoriamente perca lá uma quantidade de água adequada através da transpiração, para manter aí a termorregulação. O outro fator é que se você está com pouca água no sistema, certamente o corpo vai buscar uma situação, pagando um preço um pouquinho mais alto aí, de aumentar um pouco mais a temperatura, mas ele vai tentar evitar essa perda excessiva de líquidos. Como é que a gente. Como é que o sistema faz para manter, né, o corpo refrigerado e manter aí abaixo de 38 graus durante a atividade, mesmo que seja atividade extenuante, em ambientes extremamente quentes? O primeiro sistema, que é o que mais funciona, é a transpiração. Então, começou a aumentar o calor. Dentro do que eu falei dos processos que geram calor, a gente tem que lembrar que quando a gente faz exercício, aumenta também lá a liberação de catecolaminas, aumenta a frequência cardíaca, consequentemente aumenta o débito cardíaco. Se tem mais sangue circulando no sistema, o próprio atrito desse sangue na parede dos vasos também produz calor. Então a gente tem aí uma série de fatores que vão naturalmente influenciar a quantidade, o aumento na temperatura do nosso corpo, por conta das adaptações que existem saindo do repouso e indo lá para o exercício. Como é que o corpo controla isso aí? Perdendo água. Então aumentou o calor, aumentou a temperatura, começa a transpirar cada vez mais. A transpiração, isso aí é uma coisa importante a gente entender. A liberação da água pelos poros na pele, na superfície da pele, é o primeiro passo para que haja a termorregulação. Então essa água ela vai para a periferia, mas ela precisa evaporar. Se a água vai para a periferia e ela não evapora, o corpo continua quente. Então essa é uma situação importante para a gente lembrar daquele nosso atleta, daquele nosso aluno, que participa de atividades aonde são feitas em ambientes quentes ou muitas vezes em locais fechados aonde se usa uma roupa muito quente, que é o caso, por exemplo, da esgrima, né, que ela aquece bastante a roupa, e além disso também, principalmente na parte das artes marciais, aí das lutas, quem é atleta de judô e de jiu-jitsu. Né? Esse pessoal sofre bastante, porque qual que é o grande problema aí? Você tem lá uma roupa pesada, o kimono é pesado, é uma roupa grossa, um tecido grosso, aonde naturalmente produz calor por conta do movimento, da atividade que está sendo produzida, só que a transpiração ela ocorre, mas ela primeiro fica retida onde? No tecido. Não vai evaporar. Como não há evaporação, ou vamos chamar um retardo no momento da evaporação, consequentemente, o sistema fica sendo retroalimentado. Quer dizer, eu estou fazendo lá o esforço, estou transpirando, mas não está evaporando. Então o corpo continua quente. Chega a informação para o sistema nervoso central. Está aquecido. Se está aquecido, libera mais líquido.
Então, o processo, a velocidade de desidratação, quando se está fazendo um esporte ou uma atividade, um ambiente muito quente, por exemplo, está lá pedalando, por exemplo, a céu aberto, no sol lá do meio-dia, ou entre meio-dia e 2 da tarde, certamente a quantidade de calor que vai ser produzida pelo organismo é maior. Então, nessas 2 horas de atividade, a velocidade de perda de água também é maior. E isso leva a um quadro de desidratação no mesmo período, comparando com outras atividades onde você consegue evaporar, né, a transpiração, em um grau de desidratação menor. Então, isso é algo bastante importante para a gente, como profissional de educação física, entender de primeiro momento. Né? Que o nosso aluno, a gente tem que levar em consideração que tipo de atividade que ele está fazendo, em que ambiente ele está, para, sim, evitar que ele sofra muito com a perda de líquidos, que ele entre aí num processo realmente de desidratação. Qual o grande problema que a gente tem em termos metabólicos, além da perda de água? Normalmente se perde minerais também, principalmente aí sódio e potássio, na transpiração. Então, o sódio ele rapidamente é reposto no nosso corpo, o potássio nem tanto. Então, esse é um ponto de atenção também para a gente. Isso aí, daqui a pouco eu vou falar com relação a quem tem diabetes. Eu estou falando só no geral. Como é que funciona e os pontos de atenção que nós, como profissionais de educação física, precisamos ter. Então, o nosso aluno, a atividade que ele vai fazer é uma atividade mais intensa, é importantíssimo. E se ele vai, né, se expor a essas situações que eu coloquei, ou um ambiente muito quente, ou muitas vezes pelo próprio kimono, um lugar fechado, com uma temperatura mais alta, é importantíssimo que antes dele começar a atividade, ele hidrate com pelo menos 500 ml de água, uns 20 minutos, meia hora antes. Tomar bastante líquido realmente, para depois, durante a atividade, ir reidratando. Isso é importantíssimo para a gente manter essa retroalimentação, porque está perdendo líquido, mas tem que fazer o líquido chegar também. E aí o que a gente tem na parte fisiológica? Normalmente é indicado que esse processo de oferta de água para o sistema, primeiro, não fique sempre entre 200 e 300 mililitros de água. 300 até que é bastante, viu? Você tomar praticamente ali uma latinha de refrigerante a cada momento, é bastante água. Então tem que tomar cuidado com essa quantidade por conta do desconforto no sistema digestório, né? Na parte gástrica. Porque durante o exercício, o sistema nervoso autônomo simpático é o que mais está ativo. E a gente sabe que ele vai promover, né, preparar lá o corpo para lutar ou correr, a situação de estresse, mas ao mesmo tempo ele também diminui a velocidade de esvaziamento gástrico. Então, se fica tomando água em curtos espaços de tempo, com certeza vai trazer algum desconforto gástrico. Então, isso a gente não quer. Por isso, normalmente é indicado a cada 15, 20 minutos de atividade, vá lá reofertando, né, água para o sistema. Isso é importante ser feito para fazer a manutenção. E outra situação é que intensidade que vai ter o exercício, que condição que vai ser feita para evitar que o nosso aluno desidrate. Agora vamos levar todo esse conhecimento, né, ou essa informação, para o nosso aluno com diabetes. Por que eu resolvi abordar esse tema especificamente? Quer dizer, a desidratação, ela pode impedir você de apresentar resultado já na primeira aula. Vai comprometer o seu trabalho com quem tem diabetes. Porque, claro, o indivíduo, tendo ou não diabetes, se ele se expor a essa situação, a qual eu vim descrevendo até agora, ele fazer o exercício, tomar pouco líquido, ofertar pouco líquido para o sistema e ficar desidratado, certamente ele vai perdendo minerais, ele vai desidratando, ele vai perdendo água ali do corpo e, claro, o rendimento dele vai ficando cada vez mais comprometido. Agora, quando a gente trabalha com quem tem diabetes, normalmente, boa parte das pessoas que têm diabetes, principalmente diabetes mellitus tipo 2, são também hipertensas. Então, quer dizer, a gente tem aí duas doenças crônicas que são associadas e muito frequentes de estarem no nosso aluno lá, aluno que tem diabetes tipo 2, você conversa com ele, normalmente ele tem, você faz ali a anamnese e você vai identificar que ele tem diabetes e junto com o diabetes ele também tem um grau de hipertensão. E toda vez que a gente está fazendo exercício com essa pessoa, independente aí do tipo de exercício, ou mesmo do objetivo que essa pessoa tem com relação ao exercício físico, a gente está promovendo saúde. A gente quer promover um melhor controle das alterações metabólicas que ele tem, seja relacionado ao metabolismo da glicose ou mesmo da pressão arterial.
Então a gente está pensando na saúde desse indivíduo. E claro, se para o indivíduo que não tem diabetes fazer exercício, ficar desidratado, né, seja durante ou mesmo tomar pouco, ingerir pouco líquido antes de vir treinar e de repente não ter ali um rendimento adequado, o corpo vai pagar um preço por isso. Isso é algo que é ruim para a saúde da pessoa. Agora, quando a gente está trabalhando já com alguém que pertence a um grupo especial, a gente tem que ficar atento a essa situação para que ela jamais aconteça. E aí entra um outro detalhe importantíssimo. Como eu sempre falo para vocês, o exercício físico ele é sensível a outras variáveis. As respostas que a gente vai ter, por exemplo, na glicemia, ou mesmo aqui no caso, na variação da pressão arterial, ele é bastante sensível a, por exemplo, o medicamento que a pessoa está utilizando como parte do tratamento. Então, isso é importante para a gente entender essa associação que existe nos medicamentos. Como a gente sabe bem, indivíduo que tem lá que é hipertenso, o primeiro medicamento normalmente que é usado para hipertensão é um diurético. Quer dizer, é um medicamento que vai fazer o rim liberar lá, filtrar, né, a taxa de filtragem glomerular aumentar, liberar uma quantidade maior de líquido do corpo. Por quê? Liberando o líquido diminui a pressão no interior dos vasos. Então, consequentemente, ajuda a controlar a pressão arterial. No diabetes tipo 2, existe também hoje, a gente tem aí 4 grandes grupos, né, de tratamento de medicamentos e grupo de medicamentos antidiabéticos orais, e um desses grupos são os inibidores da SGLT2, que é onde é feita a reabsorção no rim do sódio e da glicose. Então, se o nosso aluno com diabetes, que é hipertenso, a gente tem que ficar atento se ele usa diurético. Porque o diurético naturalmente vai fazer ele já perder uma quantidade maior de água. A mesma situação se ele usa também um inibidor da SGLT2, que vai diminuir a reabsorção de sódio e glicose durante o processo de filtragem ali do sangue, para eliminar, né, a glicose, e consequentemente ele está perdendo sódio e glicose, junto com a água que ele perde lá na urina. Então, quando o nosso aluno com diabetes ele tem essa associação de 2 medicamentos que normalmente fazem liberar uma quantidade maior de água, é um ponto de atenção para a gente sempre ficar prestando atenção no nosso aluno e não esquecer de confirmar com ele se ele veio tomando, ingerindo líquido ou comendo alimentos ali que contêm uma quantidade adequada de líquido antes dele vir treinar. Porque durante o treino, o que naturalmente vai acontecer? A tendência natural dessa pessoa desidratar, ela é maior, por conta do próprio tratamento medicamentoso que ele está usando. Então, em repouso, o corpo, de certa maneira, tenta organizar essa situação. Agora, mesmo o medicamento fazendo ele liberar um pouco mais de líquido. Agora, durante o exercício, a gente já expõe o corpo a uma situação de estresse. Então, coloca o corpo em uma situação de estresse, aonde também nós temos lá junto a ação medicamentosa. E aí, com isso, o risco de desidratar ele é maior. E qual o grande problema que a gente tem nessa situação? Lembra que eu falei de quando a gente começa ali a fazer exercício, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco. Então, quer dizer, tem um fluxo maior de sangue passando pelo sistema circulatório. Se o indivíduo começa a desidratar, o primeiro problema que a gente tem é esse, o sangue ele vai ficando mais viscoso. Se ele fica mais viscoso, ele consequentemente também força o sistema como um todo. Primeiro, o atrito na parede dos vasos também aumenta. Além disso, a parte relacionada à pressão arterial, ela tende também a aumentar, já que esse atrito ele está maior. Além disso, a gente tem um problema maior relacionado aí à questão da pré-carga e da pós-carga cardíaca. Quer dizer, o coração ele tem que fazer muito mais força para bombear aquele sangue que está mais viscoso. E, ao mesmo tempo, o retorno venoso ele também começa a ficar um pouco mais lento. Porque o sangue não está com uma quantidade adequada de líquido ali, o plasma não está com uma quantidade adequada de líquido. Está diminuído. Então ele está mais grosso, está mais viscoso, ele demora mais tempo para voltar. Isso, consequentemente, faz com que aumente mais ainda a temperatura. E, claro, o nosso aluno com diabetes ele vai ter aí um impacto muito grande relacionado à própria percepção subjetiva de esforço dele do exercício.
Então, um exercício que normalmente você já aplica em uma determinada intensidade e você sabe que naquela situação você tem certeza, pelas avaliações físicas que foram feitas, pelos testes de controle de carga, que aquele indivíduo está fazendo uma atividade moderada. Mas por que que hoje ele está fazendo uma atividade moderada, ele está com a glicemia dentro do alvo e mesmo assim ele está sentindo um esforço muito maior? Certamente está relacionado à parte relacionada à desidratação. Ele está menos hidratado. E com isso, consequentemente, leva a um resultado negativo no treino que a gente está fazendo aí com o nosso aluno com diabetes. Então, é importante que você, profissional de educação física, entenda essa parte fisiológica envolvida na hidratação, de como o sistema vai trabalhar numa situação de estresse, né, com o aumento da temperatura, principalmente promover aí a transpiração. Existe um outro mecanismo que também normalmente acontece, que é o fluxo sanguíneo. Ele vai da área, o nosso sangue, ele sempre vai se locomover da área de maior pressão para menor pressão. E claro, daqueles grupos musculares onde estão mais ativos, a temperatura ela está mais alta. Mas existe todo um sistema, né, que tem sangue ali, mas que está com uma temperatura mais baixa. Então, conforme o sangue vai percorrendo, né, as outras áreas do corpo, ele vai, de certa maneira, diminuindo aí o calor. Mas o que mais vai funcionar mesmo é a parte relacionada à desidratação, desculpa, à transpiração. A transpiração é o sistema mais rápido e o mais eficiente que a gente tem para manter aí a termorregulação durante o exercício. Agora, por que que isso vai impedir de você ter resultado já na primeira aula? Eu sempre falo para vocês que o resultado na primeira aula é você mostrar já para o seu aluno com diabetes. Olha, a gente mede a glicemia agora no início do exercício, a gente faz aqui uma sessão de treinamento e no final do treino você mede a glicemia de novo e mostra para ele o quanto conseguiu diminuir a glicemia desse indivíduo, né? Ou com que velocidade a gente conseguiu. A gente sabe que isso é extremamente importante para quem está prescrevendo e acompanhando exercício para quem tem diabetes. Porque se o indivíduo está desidratado, ele está com uma percepção subjetiva de esforço maior do que normalmente ele tem, a tendência natural é ele gastar menos energia durante aquela sessão de exercício. E se ele está gastando menos energia durante a sessão de exercício, certamente ele vai ter a capacidade, vai degradar menos, né, o glicogênio muscular e, consequentemente, ele também vai ter aí uma capacidade de remover glicose do sangue mais vagarosamente. Isso pode, de certa maneira, comprometer totalmente aí o seu trabalho. Você vai medir a glicemia antes, medir no final, às vezes ela está até um pouquinho maior ou está muito parecida, quer dizer, é como se o exercício não trouxesse resultado para aquela pessoa. E isso muitas vezes, dependendo de que momento que você está no treinamento com essa pessoa com diabetes, porque se é um aluno seu que já conhece o trabalho, ele já está vivenciando aquilo, certamente ele sabe que foi uma situação pontual. Mas é importante que você, como profissional de educação física, controle para que isso não aconteça. Então, primeiro, entendendo o medicamento que ele está usando e qual o impacto desses medicamentos relacionados à hidratação desse indivíduo. Esse aí é o primeiro problema. Não assusta não que caiu o meu mouse aqui. Então, esse aí é a primeira situação que a gente tem que ter, né, como referência. E depois o tipo de exercício que está sendo feito. Quer dizer, ele veio, você sabe que o medicamento que ele está usando, a associação dos medicamentos aí para tratar a hipertensão e também o diabetes, são medicamentos que muitas vezes vão fazer ele perder uma quantidade maior de líquido, consequentemente observar se ele veio consumindo, se não consumiu, porque se é uma pessoa um pouco mais idosa, é comum, o idoso ele tende a diminuir a quantidade, a ingesta de líquida que ele tem. E muitas vezes durante a aula a gente tem que ficar, antes da aula, já dar lá um copo d'água, pelo menos, para ele tomar, e depois, durante a aula, a cada período, ficar ofertando água, porque muitas vezes é hábito da pessoa tomar pouco líquido, ingerir pouco líquido. E isso vai impactar de maneira negativa, porque ele tem uma percepção subjetiva de esforço maior, pela diminuição na oferta líquida, pela diminuição, ele está entrando num processo de desidratação, está lá fazendo o exercício e, consequentemente, você não vai conseguir ter resultado. Então, fique atento a essa situação. Eu espero que o conteúdo que eu trouxe hoje para você, né, de falar dessa parte da desidratação,
tenha te ajudado aí no seu conhecimento para cada vez mais você ter sucesso prescrevendo e acompanhando o exercício para quem tem diabetes. Então, lembra sempre de olhar lá que medicamento que a pessoa usa, se ele é hipertenso, se tem algum diurético também associado com algum medicamento, antidiabético oral que também promova aí a perda de líquido, né, como parte do tratamento, para fazer com que evite, né, que esses episódios de possíveis, né, desidratação, processos de desidratação, episódios de desidratação, aconteça com você e comprometa o seu trabalho, tá bom? Então, muito obrigado a você que acompanhou essa live Exercícios e Diabetes até aqui. E lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!